interessa, que é justamente química, e de uma parte que é extremamente importante para as provas. Eu preparei aqui um materialzinho para vocês, inclusive ele já está postado ali no grupo, que é uma apresentação aqui em PowerPoint que mostra a relevância das áreas temáticas da química. E essa parte que é muito fácil nas provas, ó, essas são as médias do Enem do último ano, né, dos 3 últimos anos, e esses aqui são os gráficos PITS, os histogramas das matérias de química dentro das provas. Então, no Enem, 30% quase da prova em química é geral, que é esse primeiro livro, Química Geral. E repito, Química Geral é básico, química básica, não é aprofundado. Química aprofundada não é aquela parte de química geral. Então, o que as pessoas erram normalmente são conceitos básicos, coisas bastante simples mesmo. E o Enem, tanto quanto a URGS, cobram muito isso. Essas são as médias da URGS, não é? Esse arquivo vocês têm à disposição ali no grupo, que são as médias e os desvios dos vestibulares, e aqui a distribuição de matérias da URGS. Então, geral na URGS também fica quase em torno de 30%. Então, 1/3 da química do Enem e 1/3 da química da URGS está nesse livro, está nas mãos de vocês, que são coisas bobinhas sobre estados físicos, substâncias, pura, simples, pura, composta, quais são as diferenças, coisas que trataremos agora nessa nossa primeira aula. Tudo bem? Então, o que é substância? Qual é o conceito? De onde vem, do que se alimenta e como se reproduz? Isso é muito importante, porque se eu te perguntar agora algo muito básico, tipo, o que é isso aqui? Quer ver? Olha que engraçado. O que é isso aqui? Pergunta da PUC em 2014, está no tema, inclusive. Viu que engraçado? É simples, né? Aí a pessoa diz, água, já bebeu isso ali? Tipo, 2 letras H e uma O? Já tomou banho, fez higiene pessoal, comida com 2 letras H e uma O? De forma alguma. E na PUC, se tu respondesse isso, estaria errado. A resposta é uma representação da substância pura composta, água. E se eu te perguntasse o que é água? H2O. Está errado. Água é um líquido. Aí tu pensa, mas isso é uma obviedade. Sim, falando assim, com amparo conceitual do professor, mas por que na PUC não foi? Né? A PUC é uma prova muito traiçoeira, é uma prova que usa apostos, ela usa o aposto para que tu erre a questão, tipo o alumínio, vírgula, é um composto, vírgula, utilizado em latinhas de refrigerante. Ou seja, o alumínio é usado em latinhas de refrigerante, mas ele não é um composto. Então a PUC faz muito isso, ela usou justamente essas representações para tentar pegar o aluno conceitualmente. Então, o que é uma substância? Termo que às vezes é difundido e, enfim, dito à revelia, assim, sem muita coerência, às vezes, e preocupação. Então vamos lá. Uma substância, primeiro, sempre tem que vir alinhada a este adjetivo, pura. Toda substância é pura. Uma substância é uma porção de matéria, porção de matéria, substância é uma porção de matéria constituída pelas mesmas partículas. Constituída pelas mesmas partículas. Isso é incrivelmente importante. Pelas mesmas partículas. Ok? Assim. Então, aqui tem algumas palavras-chave grifadas que podem gerar vários problemas de compreensão. Primeiro, fala rapidinho para mim, e em poucas palavras, o que é uma substância. Claro, 3 palavras, ou 5. É um sólido, líquido, 6, ou gás. Essas são, basicamente, essa é a definição de uma substância. Uma substância é um sólido, um líquido ou um gás, que necessariamente constituído pelas mesmas partículas, pelo mesmo tipo de menor parte, partícula, que podem ser átomos, moléculas ou íons, que também são termos que geram confusões horríveis nas provas e que a gente não pode deixar acontecer. Então, vamos lá. A matéria a qual me refiro, é aquela, enfim, porção que possui volume, ocupa lugar no espaço, tem massa, é aquele sólido, líquido ou gás, ok?
Ó, vou colocar aqui para ti, ó. Sólido, líquido ou gás, líquido ou gás, tudo bem? Que é constituído pelo mesmo tipo de partículas. E o que diabos são essas partículas? Essas partículas podem ser átomos, podem ser moléculas, ou podem ser íons. Moléculas ou podem ser íons. Vamos colocar aqui do ladinho. Ou íons. Assim. Tudo bem? Como tudo bem? Eu não faço ideia do que tu está falando. Como assim íon, molécula, átomo? Qual é a diferença? Vocês não têm ideia da confusão que muitos alunos fazem por causa das perguntas que são tendenciosas e propositais na prova. Por isso, eu vou trazer para ti aqui um simulador que vai te ajudar bastante a elucidar essa diferença entre o que é átomo, o que é molécula e o que é íon e, de fato, o que é uma substância pura. Então, esse simulador caiu na URGS agora esse ano, foi na questão de cinética, eles referenciaram inclusive exatamente esse simulador do FET, assim como outros simuladores do FET caíram no Enem em questões diretas. Então, eu vou usar muito o FET agora para a gente entender melhor a química e, muito provavelmente, alguns exemplos vão ser iguais aos da prova, porque as provas andam bebendo nessa fonte aqui. E vou tentar mostrar isso para vocês de forma clara com o seguinte exemplo. Isso é a substância pura neônio. Ele pode ser um sólido, tá vendo? Pode ser um líquido ou pode ser um gás. Depende da energia das suas partículas. E aí a gente entra no cerne da questão, que é, o que é partícula? Como é que eu vejo todas as partículas são iguais? Então eu vou ser super simplista agora, porque isso é química básica. E vou te perguntar algo bem simples. Vocês estão vendo as bolinhas aqui? Tem alguma bolinha diferente da outra? Uma bolinha vermelha, uma verde, uma roxa? Isso é uma substância pura. É puramente a mesma coisa. Eu só tenho bolinhas azuis, que são referentes à partícula do neônio. Então, qual é o nome da partícula do neônio? Eu vou separá-las para vocês verem. Ó, separei. Continua sendo neônio. Alguma bolinha está conectada à outra? Elas são separadas, sim ou não? Como é que a gente chama essa partícula aqui, então? Viu só? Átomos. Substâncias puras podem ser formadas por átomos. Tipo o quê? Tipo neônio. Tá, e como é que eu escrevo? Tu escreve com o símbolo do tipo de átomo, que nós damos o nome de elemento. Elemento é a cor da bolinha, ludicamente falando. É o tipo de átomo. A bolinha azul representa o tipo de átomo do neônio. Então nós dizemos que é o átomo que representa o elemento neônio. Então o neônio é um exemplo disso. Deixa eu mostrar outros para vocês aqui que são formados por átomos, quer ver? Cobre, zinco. E aqui é um problema muito sério. Pode passar, querida. Esse é o cobre, tá vendo? Uma placa de cobre puro e uma placa de zinco puro. Nessa placa não tem um cobre. Nessa placa não tem um zinco. Eu represento assim, ó, cobre sólido com o estado físico do ladinho. E eu escrevo cobre porque isso representa o elemento, ou seja, o tipo de átomo que acaba gerando esse sólido, que é a substância pura cobre. Zinco, tá vendo? Sólido, como vocês estão manuseando agora aqui. Então, quando é que eu tenho moléculas? Deixa eu te dar um outro exemplo bem fácil. Olhem para esse aqui agora. Vocês estão vendo? Tem algum átomo de cor diferente aí? Todos são vermelhinhos, né? Agora, tu conseguiria enxergar a grande diferença entre o neônio e esse aqui? São vermelhos. Não, análise muito, muito rasa. Vou separá-los. Conseguiu ver a grande diferença entre os dois? Qual é o coletivo de abelhas? Calma, vai dar tudo certo. É uma colmeia de abelhas, sim ou não? São várias abelhas juntinhas, um enxame de abelhas. Tudo certo? Então, qual é o coletivo de átomos? Moléculas. Sempre que nós tivermos partículas com várias bolinhas juntas, conectadas, tipo com pares de bolinhas, pares de átomos,
trios de átomos, quartetos, vocês têm moléculas. Isso aqui é um exemplo de molécula. Moléculas são como, por exemplo, o O2, que tu representa assim, porque a menor parte do gás oxigênio, essa coisa que tu sente quando tu balança a mão, é essa molécula, esse par de átomos juntinhos. Então, quando você tem mais de um átomo junto, colado, unido, um encostado no outro, você tem uma molécula. E observem que por mais que eu desagregue estas partículas, ó, os dois átomos não se separam, tá vendo? Eles são inseparáveis, porque essa é a partícula da substância pura oxigênio. Todas as partículas são iguais. Não tem nenhuma partícula, ou seja, a menor parte, que seja formada por uma bolinha. E grave o que eu estou te dizendo, esse ano na URGS eu tenho certeza, eles vão colocar em algumas questões sistemas com quadradinhos e bolinhas. E vão te perguntar assim, ó, esse sistema com bolinha é substância pura, é mistura, é simples ou é composta? Com bolinha, sem símbolo, como tu está acostumado a ver. Como a URGS fez ano passado em orgânica, dando uma representação de bolas para compostos orgânicos e perguntando quais são as funções orgânicas que você vê nessas bolas desenhadas. Como eu estou te dizendo, é muito comum hoje em dia vocês encontrarem esse simulador como referência para as questões. Então, se vocês encontrarem um desenho com partículas, o que é partícula? Quando vocês separam tudo, é a menor parte dessa separação. Então, a partícula dessa substância são estes dois átomos colados, tá vendo? São dois átomos iguais, assim vocês têm, enfim, uma molécula, que é um conjuntinho de átomos. Dá exemplos de moléculas, ou substâncias formadas por moléculas. O2, H2, né? Cloro, e tem vários. Estes aqui formados pelos mesmos elementos, tá vendo? Mesmo tipo de átomo. Só que você pode ter moléculas também formadas por elementos diferentes. Como assim? Confusa a tua aula, muito estranho esse discurso, não entendi. Eu acho que tu entendeu sim, eu acho que não é tão difícil. Quer ver uma coisa? Olha para o quadro. Tu consegue ver bolinhas com cores diferentes? Então tu entendeu o que eu acabei de te dizer. Existem moléculas formadas por átomos diferentes. E essas moléculas que são formadas por átomos diferentes, elas são mais complexas, não são tão simples quanto as anteriores. Por isso, nós chamamos elas de compostos. Quando você tem uma molécula formada por átomos diferentes, como essa aqui, ó. Por que ela é uma molécula? Porque ela é um trio de átomos. E sempre que eu tenho mais de um átomo junto, eu tenho uma partícula chamada de molécula. Só que esse trio de átomos é um trio de átomos com átomos diferentes. Existem átomos branquinhos e átomos vermelhinhos. Então, como os átomos são diferentes, nós damos um nome para isso, nós categorizamos esse tipo de partícula. E chamamos de partícula que gera uma substância composta, que é uma substância mais complexa. Quando as partículas têm, por exemplo, moléculas, ou são formadas também por átomos, mas sempre com o mesmo elemento, são, enfim, partículas de substâncias mais simples. Então a gente chama de substâncias puras simples. Essa é a definição entre simples e composta. Tudo bem? Então vamos aqui embaixo, antes de escrever e formalizar isso, vamos escrever alguns tipos de moléculas para vocês verem também, mas com elementos diferentes. CO2, tá vendo? Gasoso. H2O, que é a água, tá ali, né? Ó, gasosa, líquida, sólida, água, H2O líquido, tá aqui, da substância, né? Ácido sulfúrico, H2SO4, são sete átomos juntos de elementos diferentes, como vocês podem perceber. Então, onde eu tenho CO2? Aqui, ó, gás. Onde eu tenho água? Nas garrafinhas de água de vocês, tem água, H2O. Onde eu tenho ácido sulfúrico? Aqui, vocês podem... Não podem não, nem pensar. Mas tem aqui, é verdade. Então vocês estão percebendo que o que eu mostrei para ti foi um gás, foi um líquido, cujas menores partes, as partículas, são formadas por conjuntos de átomos. Tem 3 átomos que saem juntinhos por partícula. Na água, tem 3 átomos que saem juntinhos por partícula. No ácido sulfúrico, tem 7 átomos que saem juntos com partículas. Ah, mas isso todo mundo sabe. Então por que muita gente diz que CO2 é a mistura de carbono com oxigênio? Por que muita gente diz que água é a mistura de hidrogênio com oxigênio? Se houvesse clareza no conceito, não haveria essa confusão.
que é bastante comum. Tu quer ver o que é hidrogênio e o que é oxigênio? Eu vou te mostrar. Olha só. Sabe por que água, H2O, não é a mistura de hidrogênio com oxigênio? Deixa eu mostrar aqui para ti. Água, uma espécie química, ela é única, é individual, ela não é uma mistura de coisas. Por exemplo, hidrogênio é isso aqui, tá vendo? Dentro dessa bolha de sabão tem gás hidrogênio. Como é que tu sabe? Tu não tá vendo. Se fosse oxigênio, não explodiria. Se fosse nitrogênio, graças a Deus, não explodiria. Mas se explodiu, é porque é hidrogênio. Hidrogênio explode, como vocês podem perceber. Então, isso é hidrogênio. Tá vendo? Isso aí. Cadê o oxigênio? O oxigênio está aqui junto. Porque quando teve a energia de ativação, a ignição, o oxigênio ficou tão poderoso que ele bateu com tanta violência nesse hidrogênio que fez a explosão. Gerou uma reação química que formou uma nova coisa chamada de água, uma nova espécie química. Então, por favor, jamais usem a palavra mistura sem ter certeza de que vocês estão fazendo a coisa certa. Não usem seu santo nome em vão. A mistura é uma das causas mais comuns de erro nessa parte básica da química. Misturas são substâncias diferentes juntas. Por exemplo, quando eu teria uma mistura, vou te mostrar. Se eu tivesse aqui, ó, duas bolinhas pretas transitando, daí eu teria uma mistura, porque eu teria partículas da água, que são esse triozinho, e essa partícula aqui de uma coisa que eu não sei o que é. Se eu tivesse aqui, ó, duas bolinhas azuis transitando, ó, assim, ó, tá vendo? Ó, duas bolinhas azuis, isso é uma mistura. E a URGS vai te cobrar isso aí, ela vai te perguntar assim, ó, quantos componentes tem nessa mistura? Muito fácil. Tem esse tipo de partícula, esse tipo de partícula, esse tipo de partícula. Tem 3 componentes nessa mistura. Esta mistura é formada por 3 tipos de partículas diferentes, consequentemente, 3 substâncias diferentes. Oi, querida. Então, porque eles estão juntos, eles não seriam partículas de tipo diferente? Exatamente. O simples fato da bolinha branca estar colada, unida na bolinha azul, grosseiramente falando, faz dela uma partícula única. Tá, e como é que seria diferente se tivesse 2 bolinhas brancas, não tenho branco, ok? 2 bolinhas brancas e uma bolinha vermelha. Vermelha eu tenho. Assim, ó. Aí tu teria... Isso é uma mistura de hidrogênio e oxigênio, tá vendo? Ó, eles não estão colados um no outro, fazendo ligação covalente, eles estão separados. Mas se eles estivessem juntos, eles seriam complementares. Se eles estivessem juntos, eles estariam exatamente assim, como tu está enxergando assim. 2 branquinhas e uma vermelha. É assim que eles ficam juntos. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante, é básico, cai bastante, as provas adoram usar como uma, enfim, forma de erro para os alunos. E o que é um íon, hein? O que são os íons? Eu vou te mostrar aqui. Tem várias coisas que são feitas por íons. Tem uma que eu acho lindíssima, vou mostrar aqui para ti, que é essa aqui, ó. Deixa eu botar. Dicromato de potássio. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Ó, tá vendo? É lícito, não me olha assim. Tá? Tem nota fiscal, inclusive. Vou passar aqui para vocês verem. Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo? Pode passar. Pelo amor de Deus, não prova, por favor. Isso aqui é um veneno, querido, então não bota na boca, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso é um sólido laranja qualquer. Não, pessoal. Esse sólido laranja qualquer, ele é formado por partículas que têm cargas distintas, cargas opostas. E essas cargas opostas fazem com que essa partícula, quando fica junto, gere essa forma, como vocês estão vendo, de um lindíssimo sólido laranja. É isso aqui, ó. Esse é o dicromato de potássio. É o potássio ligado no dicromato, nesse ânion aqui, que é o Cr2O7. Então, se eu separar isso aqui, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar separadinho com partículas que possuem cargas. Tu vai ter 2K+, que são os íons positivos, e o Cr2O7 menos 2, que é uma carga negativa. Quando eles ficam juntinhos, o positivo com o negativo, eles se atraem tão fortemente que geram um sólido cristalino que reflete ou refrata a luz, dando para nós a cor laranja. Enxergamos ele como laranja. Então, o que são os íons? Íons são substâncias cujas partículas são carregadas positiva ou negativamente. Mas aí tu falou umas coisas muito difíceis. Não, queridos, NaCl, sal de cozinha, exemplo de íon.
né? O bicarbonato de sódio, o carbonato de sódio, que é o fermento também de pão, de bolos, né, que é o fermento químico, o iodeto de potássio, né, que é importante para a tireoide. Tá aí, ó, tem vários exemplos de íons. Eles são formados por carguinhas, por partículas. Achei muito ruim a tua explicação, entendi muito bem. Eu acho que eu sei isso aí, não preciso ver. Bah, pessoal, vocês vão fazer as questões da PUC agora do tema e vocês vão se surpreender negativamente, infelizmente. Porque a PUC, ela vai assim, ó, direto nesses errinhos conceituais mais básicos. Ó, por exemplo, sabe o que é o sal de cozinha? Ó, tá vendo aqui em cima? Vocês conseguem enxergar ali, queridos? Tudo bem? O sal branquinho, ele tá assim, ó. Ele é assim. Esse é o sal branquinho que tu pega e usa para temperar as coisas. É um positivo com negativo, um positivo com negativo, um positivo com negativo. Quando tu joga na água, olha só o que acontece. As partículas se separam. A água interage com elas, as partículas se separam. Então o positivo e o negativo se soltam. Mas isso é íon, essa é a partícula do sal. É uma partícula positiva com uma partícula negativa. Obrigado, querido. Tá? Deus te dê em dobro. Ó, fechou? Isso é uma ligação, ou perdão, uma partícula chamada de íon. Tudo bem? Agora vamos categorizar. Existem sistemas que são mais simples e sistemas que são mais complexos. E por tal, as provas adoram chamá-los de substâncias puras simples e substâncias puras compostas. A palavra pura, ela não deve ser uma categoria separada, como eu te falei. Não existe substância impura. A antítese de substância é mistura, então substância impura seria uma mistura, tudo bem? Isso é bastante importante se ressaltar. Então eu gostaria de pedir a gentileza de que vocês escrevessem comigo agora aqui no livro, tudo bem? Escrevamos assim, ali onde está escrito substância simples, por favor, façam um asterisco como eu estou fazendo e escrevam assim, ó, único elemento. Único elemento. Então, numa substância simples, você não pode ter mais de um tipo de átomo, mais de um elemento. Em outras palavras, em suma, todas as bolinhas devem ser iguais. Não pode ter nenhuma bolinha com cor diferente. Se houver, você não tem uma substância pura simples. É evidente que os átomos podem formar grupos, ou seja, podem ser moléculas, ou podem ficar separados em substâncias atômicas, como por exemplo o cobre e o zinco que eu passei agora para vocês manusearem, ok? Bom, sobre a palavrinha elemento, eu peço que vocês puxem uma flechinha e escrevam assim, o que é um elemento? É um tipo de átomo. Tipo de átomo. Isso é o que significa elemento. Tá? É uma definição bastante didática e bem simples sobre elemento. É o tipo de bolinha. A bolinha é vermelha, então é a bolinha do elemento vermelho, digamos assim. Tá, e quando a substância é composta, eu acho que não ficou muito claro para mim, não. Ok, então, por gentileza, vamos reparar isso. Escrevam, por favor, elementos, ó, elementos diferentes. Elementos diferentes, ok? Quando os elementos forem diferentes, nós teremos uma substância composta. Sempre que eles forem diferentes, teremos substâncias compostas. Tá, mas e olha só, vamos supor que isso aqui, ó, não estivesse assim, estivesse só aqui branquinho, e eu precisasse descobrir o que diabos é aquilo ali. Vamos supor que o ácido que tu mostrou aqui, ó, ele não tivesse rótulo. E eu quero saber o que é isso aqui. Como é que eu descubro o que é isso aqui? Provo, cheiro, boto no meu irmão mais novo Wesley para ver o que acontece? A resposta, obviamente, é não. Os químicos inventaram formas de descobrir quais são as substâncias e tal que estão manuseando. E uma das formas mais simples e primitivas é descobrir se é uma substância ou uma mistura. Como a gente sabe se é uma substância ou uma mistura? Vou te mostrar algo muito fácil e está aqui nesse quadradinho. Tá vendo? Nesse quadradinho aqui. Quando a gente tem uma substância pura, todas as interações são iguais. As partículas interagem sempre do mesmo jeito. Elas se puxam. Quer ver uma coisa? Dê uma olhadinha aqui nesse ímã que é o de neodímio
o ímã mais forte que tem. Tenta separar, querida, e passa para a coleguinha do lado, por gentileza. Assim como os ímãs que vocês vão manusear agora, que se puxam fortemente, as partículas também se puxam com uma certa força. Essa força é intrínseca ao tipo de partícula, porque algumas são mais poderosas e outras são mais fraquinhas. Entretanto, a energia para separar essa água dessa água é exatamente igual à energia necessária para separar essa água dessa água. Então, o que tu quer dizer com isso? Que se as energias são iguais, as atrações são sempre as mesmas, as substâncias puras, elas sempre vão apresentar valores constantes ou propriedades fixas. Então eu vou pedir a gentileza de que vocês marquem para mim ali, por favor, nesse quadradinho, algumas palavras que são muito importantes. Ó, sempre uma substância pura, ela vai ter propriedades físicas constantes, como densidade. Tá vendo? Assim. 1 litro de água pesa 1 quilo, sempre. E se eu quero saber o que é esse líquido que eu te mostrei ali, basta eu botá-lo na balança, assim, eu pego uma balança, boto ele em cima, desconto o valor do frasco. Isso aqui tem 1 litro, né? É um frasco de 1 litro. 1 litro. Se esse 1 litro não pesar 1 quilo, não é água. É qualquer outra coisa, mas água não é. Porque só a água, só 1 litro de água pesa 1 quilo. Se eu botar para ferver isso aqui, ó, se eu puser a minha lamparina aqui e botar ele para ferver, o que vai acontecer? Se ele não ferver na temperatura de 100 graus Celsius, não é água. É qualquer outra coisa, exceto água. Então, todas as substâncias puras, elas apresentam características particulares, porque só elas têm aquele tipo de partícula. Como, por exemplo, densidade, cor. Né? Como assim cor? Mas, queridos, isso aqui pode ser sal de cozinha? Isso aqui que eu passei para ti é um cristal. Pode ser sal de cozinha? Me dá a explicação mais clara para não ser sal de cozinha. É branco? Não. Então não pode ser sal de cozinha. Quer ver uma coisa? Ó, isso aqui é água? É água pura? Por quê? Água pura é o quê? Incolor. Então a cor, ela é, sem sombra de dúvidas, um grande indicativo para a gente conseguir definir substância. Outra coisa, repito, ponto de fusão e ebulição. Quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha aqui nesse aplicativo que eu vou te mostrar agora. Olha que interessante. Esse aqui vai cair certamente esse ano nas provas. Ele é novo e professores de química adoraram ele. Digo, opinião pessoal. Dá uma olhadinha ali para tu ver. Vocês vão perceber o seguinte, ó, prontinho. Ó, tá vendo? Tá escrito, mas se não tivesse escrito, como é que eu vou saber qual é água ou não é? Se eximindo da questão da cor. Evidente que lá é amarelo, isso aqui é incolor. Vamos supor que os dois sejam incolores. Sabe o que tu faz? Ó? Tu pega e liga os dois ao mesmo tempo. E bota os termômetros como vocês estão vendo. Ó, liguei os dois ao mesmo tempo. Vocês estão vendo que o aumento da temperatura não é igual? Isso se chama calor específico, que é a quantidade de energia necessária para que 1 grama eleve 1 grau Celsius. Da água é bem maior que o outro, porque está demorando muito. A água precisa absorver muito calor para subir 1 grau Celsius. Agora, tu prestou atenção numa coisa? Vocês viram que o outro continua subindo e o da água não? Sabe por quê? Porque só a água, só o líquido água, chega a 100 graus Celsius e não passa de 100 graus Celsius. Isso que é a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? A temperatura na qual o líquido passa para o vapor. Mas te explicaram errado, então. Não é isso. Temperatura de ebulição é a temperatura máxima que um líquido chega. Ponto. Porque se tu for tomar banho hoje e puser o chuveiro no 40 graus, que é o quente, vai sair um monte de vapor. E a água líquida está passando para o vapor. E ela não está fervendo, tu não está indo te cozinhar, tu está indo fazer higiene pessoal com o teu Dove, né, a tua toalhinha com o nome bordado. É isso que tu está fazendo. Entende? Então a gente tem que cuidar muito dos errinhos conceituais. E, ó, se eu quero saber, é água? Travou em 100? Aí é água. Só a água trava em 100. Só a água chega no máximo a 100. Ninguém mais. O azeite de oliva, que é o ácido esteárico, passa dos 300. Por isso que tu frita as coisas, ele fica extremamente quente. Ele atinge temperaturas elevadíssimas. Então, vamos lá. Vamos aqui ressaltar essa informação importante, que é a composição, que seriam justamente as partículas iguais, ponto de ebulição e fusão, densidade. E tem mais uma coisinha que vocês podem colocar graças à composição, que são as fórmulas
Eu vou colocar aqui uma flechinha para ti, tá? Ó, as substâncias puras, por terem a composição constante, elas podem ser escritas por intermédio de fórmulas, porque todas as suas partículas são iguais. Qual a fórmula do café? Fórmula da maionese? Ovo, azeite. Não, isso é ingrediente, né? Quero a fórmula. Qual a fórmula do gás carbônico? CO2. Oxigênio, O2. Viu? Substâncias puras, por terem as mesmas partículas, podem ser escritas de acordo com as suas partículas, por representações, ou seja, desenhos, ou seja, fórmulas. Então, substâncias puras possuem fórmulas. H2O, CO2. Né? Então, cuidem bastante disso. A PUC já fez essa pergunta e pode fazer de novo. H2O, o que é H2O? Água? Não. Substância pura composta? Não. É uma fórmula. Fórmula que representa o líquido água. É isso que H2O é. Tudo bem, queridos? Então, em poucas palavras, o que é uma substância pura? Um sólido, um líquido ou um gás que tem o mesmo tipo de partícula. Ponto. Se as partículas tiverem um único elemento, substância pura simples. Se tiverem mais de um elemento, substância pura composta. Qual é a antítese de substância pura? Mistura. Existe substância impura? Mistura. Tudo bem? Toda substância pura. Nunca uso pura sem substância e o substância sem pura. Lembra que puro não é uma categoria com simples e composta. Ah, ela é pura, simples ou composta? Erro mais comum dos alunos na prova. Não, ela é pura, simples ou pura composta. Porque pureza diz respeito à mesma constituição. Tudo bem? Queridos, me fiz entender? Tudo bem aqui? Ok. Então vamos para a próxima. Agora eu vou fazer uma pergunta super simples. Se eu tiver apenas um único elemento, ele pode fazer só um tipo de substância? Que pergunta simples, eu não entendi o que tu falou. Como é que tu acha que é simples? Vamos supor que eu só tenha bolinhas vermelhas, ok? Bolinhas vermelhas. E as bolinhas vermelhas representam o átomo de oxigênio, do elemento oxigênio. A gente pode fazer uma substância só de oxigênio? O que a gente respira para viver? A gente respira, né? Respira o quê? Oxigênio, sim ou não? Sim, então só pode fazer oxigênio. O que tem que, assim, tipo, na estratosfera que protege a gente dos raios UVA e UVB? Ah, e o ozônio é feito do quê? Ozônio e oxigênio são a mesma coisa? Eu posso respirar ozônio? Pode. Uma vez só. Ele vai te oxidar inteiro por dentro. E eu vou te perguntar, não é o mesmo elemento? O mesmo elemento não faz substâncias diferentes? Vamos fazer um teste hoje. Tu sai daqui hoje e tu vai ali no Total. Tu vai na livraria e tu vai pedir assim, ó, por favor, com licença, temos que ser educados, lembre do meme, né? Eu gostaria de um, por favor, só um momentinho, agora foi. Eu gostaria de na livraria, um Swarovski, por favor, né? Se tiver mais à mão aí, tá para parcelar, né? Aí, por que a pessoa vai reditir, vai te pedir para estudar um pouquinho mais, vai dizer que tem ensino básico completo? Aí tu vai argumentar, mas é que é carbono é carbono, carbono tem no diamante, tem no grafite. Mas carbono, grafite e diamante são a mesma coisa? A resposta é não. Tu não pode entrar numa joalheria e com a tua poli 05 pedir, tem 05? Não, porque são substâncias diferentes. Mas se é formado pelo mesmo átomo, como é que pode ser uma substância diferente? Querido, os químicos já pensaram nesse problema e estudaram, inclusive, esse fenômeno, dando um nome lindo, maravilhoso, chamado de alotropia. Aí tu pensa assim, mas isso é realmente importante. Eu sei que desgraça, coisa ruim, a gente tenta apagar da nossa memória, né, esquecer. Então eu vou falar um pouquinho para você sobre uma coisa bem ruim que aconteceu em novembro do ano passado, Enem. No Enem caiu exatamente isso aqui, exatamente essa figura que eu estou te mostrando aqui, dando exatamente a geometria que eu estou te mostrando aqui e fazendo exatamente a pergunta que eu vou te, enfim, responder aqui. Entende? Porque é previsível. As questões de química, como elas são limitadas dentro de uma margem, que é a química básica, geral fisicoquímica, elas são previsíveis. Isso é que vai cair esse ano. Inclusive, já caiu em 2018. Eu acho que vai cair na prova da URGS. Eu acho que eles vão falar muito sobre o grafeno, que é a modinha. Quando vocês chegaram na aula, estava passando um vídeo
que é como a nossa vida vai ser nos próximos 10 anos. Esse vídeo tem 10 anos. Engraçado. E aí, se você hoje for no eBay e pedir assim, ó, TV dobrável da LG, tu compra uma TV que ela é dobrável. Dobrável. Tipo, tu pega a TV, aí tu enrola ela assim, que nem uma cartolina, enrola ela, bota no braço e você assiste TV na sala. Aí tu vai com a tua TV, tu estende a tua TV e tu assiste a tua TV. Como é possível uma TV ser dobrável? Como é possível um celular ser assim, transparente e dobrável, querido? Graças ao grafeno. Né? Vai cair isso? Vai, porque começou a venda de TVs e celulares assim. Tá? Então você já pode comprar celulares de grafeno na Coreia do Sul, se você tiver um parente sul-coreano, você pode comprar ou importar. Né? Mas a TV ela já está no mercado americano, né? Então tu já consegue comprar a LG, que é uma marca sul-coreana, tu já pode comprá-la, né, nos Estados Unidos, então vai cair nas provas. Que diabos isso tem a ver com a aula? Tu trabalha aqui numa loja de eletro e está tentando vender na TV ou está dando aula? Eu vou mostrar para vocês. A explicação disso é, o Enem trabalha com tecnologia. Se nós não soubermos um pouco de tecnologia, a gente vai ficar muito defasado para os contextos das provas. E isso é infinitamente importante. Ó, o fenômeno que estuda o fato de um mesmo tipo de átomo formar substâncias diferentes se chama alotropia. Carbono, grafite, carbono, diamante. Por que o grafite da minha lapiseira é diferente do diamante que eu estava vendo no quadro? Porque eles são substâncias diferentes. E estas substâncias diferentes, formadas pelo mesmo elemento, nós chamamos de alótropos. Vamos marcar isso? Isso é muito importante. O que são alótropos? São substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. Ah, olha só, estou achando o teu jeito de explicar muito ruim. Não está fazendo com que eu entenda. Então deixa eu tentar te fazer uma pergunta bem fácil. Vocês estão vendo bolinhas aqui? Sim ou não? Vocês enxergam as bolinhas? Por favor, olhem para todas essas coisas ali, ó, grafite, fulereno, nanotubo, diamante. Achem uma bolinha branca ali. Achem uma bolinha azul. Vermelha. Todas as bolinhas são o quê? São todas bolinhas do mesmo tipo de átomo. Então, se são todas bolinhas do mesmo tipo de átomo, são todas bolinhas do mesmo elemento, porque elemento é tipo de átomo, não é? Então, ó, o carbono é igual aqui, aqui, aqui. E aí a URGS perguntou um tempão atrás, está no teu tema, o que difere o diamante do grafite é o tipo de átomo de carbono. Aí o pessoal foi bem fazer, tá certo. Mas porque se faz diamante, que é caro, e grafite, que é barato, só pode ser o tipo de carbono. Não, querido, eu estou te mostrando aqui, ó, todas as bolinhas são iguais. Tá, mas então, como é que eles se diferem? Vamos lá. É uma palavra só. Estrutura. Quando os carbonos se organizam desta forma, como vocês estão vendo, eles geram diamante. Quando os carbonos se organizam como um queijo fatiado, quando tu vai na friambreria e pede 200 gramas de queijo, que já, né, dá uma coceira, sempre corri 200, por favor. Né? 200 gramas de queijo, ó, é assim, é uma metáfora boa para o grafite. O grafite tem várias fatias de carbono, uma em cima da outra. Quando os carbonos eles acabam se enganchando, se acoplando e formando uma bola, a gente chama de fulereno. Quando ele gira assim e faz esse tubinho, a gente chama de nanotubo. E quando é só a malhazinha, só uma malha assim, quando o físico vai lá e arranca só a malha, ele pode fazer esses equipamentos, a gente chama de grafeno. Então, bem devagar, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem saber para medicina, sem sombra de dúvidas, quem quer fazer medicina, seja veterinário ou não, né? No caso da Vicky. Vocês precisam saber quais são as geometrias dos carbonos, no diamante e nos demais alótropos. Tudo bem? Eu não entendi uma palavra do que tu falou. Tá. Foquem nesse carbono aqui do livro de vocês. Vocês poderiam, por gentileza, pegar o lápis e fazer essa ligação dos pontinhos para mim? Façam, por favor. Vocês saberiam me dizer qual é a geometria desse troço, dessa forma? Qual é o nome dessa forma? É uma pirâmide, parece, né? Parece uma pirâmide, mas ela tem 4 lados iguais. E tem um nome na matemática para pirâmides de 4 lados iguais. Tem tetra? Isso, é um tetraedro. Então eu preciso que vocês escrevam, por favor, queridos, bem grande em cima, ok? O carbono diamante, ele é o carbono que forma tetraédricos. Tetraedros, desculpa. É um carbono tetraédrico.
tetraédrico. É o único alótropo do carbono cujos carbonos formam tetraedros. Então, por todos os carbonos formarem tetraedros, a estrutura macro da substância gera aquela pedra lindíssima, carésima, que a gente conhece como diamante. Existe uma simbologia para tetraédrico que, infelizmente, a gente vai precisar anotar, tá, pessoal? E essa simbologia é sp3. sp3 são os códigos dos orbitais onde os elétrons transitam para formar tetraedros. Ah, daí tu me quebrou todo. Como assim? Que diabos é isso aí? sp3 é como... Sabe quando tu bota... Já viu um mapa? Quando tu vai ver latitude e, enfim, longitude? Não tem as coordenadas? É exatamente isso. Foram matemáticos que descobriram com equações onde os elétrons estão. Então, quando alguém escreve sp3, por exemplo, quem conhece essa linguagem enxerga isso aqui que tu vai enxergar agora. Quer ver? Deixa eu mostrar para ti aqui o que é o sp3. Ó, enxerga isso aqui. Ah, tá, ele tem 4 ligações sp3? Aham, beleza. Então a gente consegue enxergar isso aqui. Quem consegue enxergar isso aí? Quem sabe o que significa sp3. Tá, mas e eu preciso saber, eu vou ser bem franco, tá, pessoal? Sim, mas as provas, elas, como não cobram mais orbitais moleculares, elas não entram nesse nível de profundidade. Então a única coisa que a prova, como o Enem cobrou, vai te perguntar é, tetraédrico é o quê? sp3. sp3 são códigos para dizer que os elétrons giram exatamente nessas regiões. É que nem eu disser paralelo 30. O que é paralelo 30? Porto Alegre está no paralelo 30. Então eu já sei como uma coordenada com um número onde se situa Porto Alegre. Entende? E é assim que a gente faz para estudar os orbitais, criando códigos ou, enfim, símbolos para saber onde os elétrons transitam. Tá, mas e se, por exemplo, fosse uma ligação dupla? Como é que seria? Ah, vou te mostrar aqui, tá? Olha como fica diferente com a ligação dupla. Tá? Deixa eu colocar aqui. Fechou? Uhum. Ó, presta bem atenção agora no que eu vou te mostrar, ok? Ó, tá vendo que tá diferente? Não tem uns balões vermelhos aqui, sim ou não? Vocês conseguem enxergar isso? Ó, vocês não conseguem perceber uma coisa? Que esses balões vermelhos, eles ficam soltos? Eles não estão flutuando? Conseguindo enxergar assim? Assim fica mais claro? Vocês não conseguiram enxergar eles flutuando, sim ou não? Olha que coisa maravilhosa. Esses balões vermelhos são chamados de ligações pi, como nós chamamos na orgânica. São áreas ao redor dos núcleos dos átomos onde os elétrons ficam mais soltos. O que eu preciso? Olha a viagem que tu está fazendo. O que isso tem a ver com a aula? Ah, é viagem? Então tá. Nunca, jamais pega a tua lapiseira e enfia na tomada. Por que eu faria isso? Muito bem, muito prudente da tua parte. Mas se tu fizer, querido, tu vai fritar. Tu vai te debater e babar até morrer. Por quê? Porque o grafite é um ótimo condutor de eletricidade. Aí eles vão te perguntar, e o diamante é? Eu te mostrei antes o formato do diamante. O diamante tinha esses balõezinhos vermelhos? Não. O diamante não tem elétrons em orbitais livres, então ele não conduz corrente elétrica. Então se tu botar o teu Swarovski agora assim na tomada, tu pode ficar tranquilo que ele é um ótimo isolante térmico, porque ele não vai conduzir os elétrons. Ah, mas isso é realmente importante, seja objetivo, o que eu preciso saber... Mas eu te falei desde o início. Eu te pedi para escrever do ladinho do tetraédrico o quê? sp3. É só isso. E eu expliquei para vocês o que significa. São coordenadas para dizer onde os elétrons se encontram. Tá, e o que eu escrevo do lado do outro, que foi a questão do Enem? Ó? O Enem te deu isso aqui. Ó. Ele falou do grafeno. O grafeno é só uma malha assim, de carbonos, uma fatia desses carbonos. O Enem te deu isso, ele pegou essa malha e levantou, ele deixou assim plano no quadro. E perguntou qual era a geometria dos carbonos nessa malha de grafeno. Ah, mas eu fiz essa questão e eu achei impossível. Como é que eu vou saber fazer isso? Mas, queridos, vocês já sabem. Claro que vocês já sabem. Basta vocês pegarem um carbono. Escolhe para mim um carbono. Tá, pode ser. Vamos pegar esse carbono aqui, ó, Carol. Pega esse aqui, tá? Pode ser esse aqui? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar as pontas. Oi, mas primitivo desse jeito, só ligar as pontas? Isso,
Exatamente assim. Tu vai ligar as pontinhas para mim. Tá, vou ligar então, tá pedindo assim, o que eu vou fazer, né? Tenho medo de discutir com esse pessoal da química e tudo louco. Então tá, vou fazer aqui contigo, eu vou ligar as pontinhas. Se tu ligar as pontinhas assim, queridos, deixa eu perguntar para vocês, que figura que se parece isso aí? Como é que eu vou saber? Tá deitadinho, né? Vamos tentar levantá-lo. Vamos levantar, levanta para mim ali. Como assim levanta para mim? Levanta para mim. Levanta a figurinha para mim ali. Faz assim, ó. Ó. Pronto. Pronto. Ele tá assim, ó, no teu livro. Ele não tá assim? Tá, levanta ele para mim, deixa no plano. Com o que se parece isso aqui? Liga as pontas para mim aqui. Ó, triângulo. Resposta da questão do Enem. SP2 trigonal. Só isso. Só isso. Então, quando o Enem, quando a URGS perguntarem para vocês qual é a geometria de um carbono em específico, vocês vão pegar a poli 05, vocês vão ligar as pontas dos átomos que fazem ligação com ele e vocês vão dizer triângulo, tetraedro e assim por diante. No caso dos alótropos do carbono, eu preciso que vocês saibam que o único alótropo do carbono que faz tetraedros é o diamante. Todos os outros formam apenas triângulos. Tudo bem? A gente chama na química triângulos de trigonal. Todos os outros são trigonal plano. Trigonal plana. Ou trigonais planos, que seriam as geometrias desses carbonos. E o símbolo para dizer onde os elétrons estão, para informar que tem elétrons soltos naquela região vermelhinha, como eu mostrei para vocês, é o sp2. Tudo bem? Então peço, por favor, que vocês anotem sp2. Então, o formato do grafite parece esse queijo fatiado. Como assim queijo? Queijo, um monte de fatia. 1, 2, 3, 4 fatias. Assim, esse é o grafite. Quando ele forma bola, por favor, é só escrever bola. Esse é o carbono bola. A gente chama, ele forma um dodecaedro. É uma bola. E ele não é um carbono comum em provas, é o fulereno. É citado eventualmente, mas não é importante. Os dois que são muito importantes e têm sido modinha nas provas ultimamente são os nanotubos, que são esses tubinhos, que é uma malha dessa aqui, tá vendo? Uma malhazinha assim, ó, enroladinha, forma um tubinho. Então, no nanotubo, o carbono é trigonal também, ele também é trigonal, e também, quando se tira apenas uma malhazinha, tira uma malha aqui do grafite, tá? Isso aqui gerou um Nobel para os físicos em 95, forma essa coisa aqui, que se chama de grafeno. Grafeno. Essa é a imagem que a gente tem. O grafeno é só uma malha. Então, é uma substância formada por malhas de carbono. E os elétrons ficam tão livres, tão soltos, tão disponíveis, que eles são carregados como células fotovoltaicas, por indução, e são dobráveis, conduzem muito bem a eletricidade. É a revolução da tecnologia. Então, daqui a poucos anos, vocês já vão ver o iPhone, o Android de vocês, Samsung de vocês, já assim, porque já existe. Tudo bem? Vai cair. Fica bem atento. Oi. O que define a estrutura do carbono? O que define é o arranjo deles, queridas. Por exemplo, quando o carbono se agrupa em tetraedros, Sim, a estrutura dele... a força que coloca ele assim, ele que se... É essa força aqui, ó. A mesma força que atrai, ó, esse ímã com esse, é a força que une os átomos de carbono e todos os átomos. A única coisa que muda é a intensidade dessas forças. Por exemplo, esses ímãs se puxam muito fortemente entre si, né? Ó, puxam também outros materiais. Agora, olha esse aqui que tem muito pouco ferro, ó. Vai ser pelas interações entre eles? Pelas interações, pela força de interação. Então, a química é a ciência que estuda a força de interação entre os átomos. Só isso. É só isso que a gente faz. O problema é que tem gente que não tem vida social na química que estudou muito e aí acabou descobrindo muita coisa acerca disso. E aí, infelizmente, os alunos padecem estudando que essa galera descobriu. Tudo bem, queridos? Então, como foi perguntado agora pela Laura, a estrutura é o que diferencia os alótropos. Então, seria legal que vocês colocassem essa palavra assim, enorme no meio dela, assim, ó, dos alótropos. Estruturas. São elas que diferenciam uns dos outros.
Quando a estrutura é assim, esse emaranhado, assim, ó, tá vendo? Parece que são hexágonos no meio, forma um diamante. Quando a estrutura é assim, várias malhas, uma em cima da outra de átomos de carbono, aí é um grafite. Quando é bolinha, é fulareno. Fulareno não vai cair, confia em mim. Mas quando é enroladinho assim, parece um tubo, ou um canudinho, canudinho agora é proibido, tá? Um tubo, aí a gente chama de nanotubo. Ai, olha só, eu odeio química, para que eu preciso disso? Pessoal, esse comentário ele não é muito pretensioso? Será que é porque talvez a gente não desconheça um pouco as funcionalidades? Na Copa do Mundo de 2014, um paraplégico chutou uma bola. Ninguém viu, porque as pessoas estavam torcendo, ok? E fazendo em outras coisas. Mas ele chutou uma bola. Foi o pontapé inicial da Copa de 2014. Sabe como é que um paraplégico chuta uma bola? Porque alguém coloca esses nanotubos na cervical dele e o cérebro dele consegue gerar impulsos eletromagnéticos que são capturados por nanotubos, que não sofrem nenhum tipo de reação no nosso corpo, porque nós somos feitos de carbono. Entende? Então, se hoje um tetraplégico, se você botar no YouTube, tetraplégico dirige Ferrari, o cara é tetraplégico, ele só mexe o rosto. Ele tem 2 pininhos aqui de grafeno, nanotubos na cervical, ele consegue conduzir peças biomecânicas para dirigir um carro. Por isso que é importante. Por isso que a gente não vai precisar mais de metal e tu nunca mais vai precisar consertar a tela do teu celular quebrada, porque teu celular vai parecer uma borracha. Entende? Em quadro isso aqui não vai mais existir, porque vai haver grafeno aqui e tudo vai ser uma grande interface de um grande tablet, por exemplo. Então, essas são as implicações tecnológicas da utilização de alótropos do carbono. É muito importante e vai cair na prova. Por favor, não esqueça. A resposta é trigonal. Lembra disso. Porque só o carbono diamante é que forma tetraédros. O restante é tudo carbono triângulo. E carbonos triângulos que, enfim, formam bolas, malhas, tubinhos ou malhas isoladas. Não entendi muito bem. O grafeno, repito, é só uma malha. A espessura de um átomo de carbono. Assim. Tudo bem? Então não esqueçam que isso está caindo muito. Mas, como foi perguntado agora pela Laura, então significa que é só uma questão de atração? Sim. A química estuda só a atração entre as coisas. E repito, essa atração também pode gerar mudanças drásticas no que a gente chama, na química e na física, de estados de agregação, ou seja, os estados físicos. Existem 3 grandes estados de agregação, que é a trinca da natureza. Obviamente, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitos outros mais. Entretanto, todos eles são derivados dos 3, dessa tríade, que são sólido, líquido e gasoso. Queridos, como a gente sabe o que define quando algo está sólido, líquido ou gasoso? Vocês querem que eu aumente a temperatura do ar? Claro, perdão, peço desculpas. Perdão. A gente pensou que como o ar é meio forte, a pessoa que senta aqui provavelmente vai morrer de hipotermia durante as aulas. Vai congelar, não vai esboçar reação. Então a gente vai trazer para vocês umas mantinhas. Era para ser surpresa, mas eu não consigo guardar segredos. Então não contem para mim segredos, tá? Então teremos mantinhas, aquelas mantas térmicas para retirar pessoas que caíram em lagos congelados, por exemplo, que a gente vai fornecer para vocês se aquecerem e se sentirem confortáveis durante as aulas. Tudo bem? Se tiver agradável assim, tudo bem? Pode falar, querida, fica à vontade. Bom, sobre os estados de agregação. Não precisa se preocupar com plasma, condensado de Bose-Einstein, condensado fermiônico, coloide. Não. O coloide até é importante. Muitos consideram até o coloide um próprio estado físico da matéria. Mas isso é uma questão de discussão, porque todos eles são ramificados destes 3. Então, nas questões de química e física básica, você só vai ouvir falar destes 3. E a gente precisa entender muito bem os 3. Por exemplo, qual a diferença entre o sólido, o líquido e o gás? A diferença é a agregação. No sólido, as partículas estão juntas, bastante unidas, elas não têm muita fluidez, elas não têm muita mobilidade, elas não vão para um lado, não vão para outro. Por exemplo, se eu pegar aqui esse cilindro, eu tenho um cilindrinho aqui, ó. Se eu colocar ele na mesa, ele vai ter formato de mesa. Na minha mão vai ter formato de mão. Se eu puser ele num becker, ele vai ter formato de becker. Não, ele vai ter formato dele mesmo. Tanto aqui no becker, quanto na minha mão, quanto no teu livro. O formato dele não muda, porque os átomos dele não se esparramam
pelos recipientes que o contêm. Isso significa que estas coisas sólidas, elas não são o quê? Fluidas. O que significa se esparramar? Fluidez. Elas não são fluidas. Qualquer substância no estado sólido é rígido, não é móvel, é fixo, não é fluido, não possui fluidez. Tudo bem? Então vamos colocar aqui algumas características de sólidos, líquidos e gases que a URGS inclusive cobrou este ano. Por que elas não são móveis, não têm mobilidade, não são fluidas, elas são rígidas? Porque elas são muito atraídas, elas estão muito próximas, elas têm uma atração muito grande. E por isso elas não se esparramam, não se espalham, não se desagregam com facilidade. Bem como os ímãs que o professor cansou de mostrar para vocês na aula de hoje. Eu posso deixar para baixo, assim, não cai. A força é tamanha, mas tamanha, que eu consigo mexer até pela minha mão, tá vendo? Ele gera impulsos. Por quê? Repito, porque a força de atração é muito grande. Isso seria estado sólido. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui o apagador, tá lá, fechou. Deixa eu mostrar aqui para vocês então. Quais são as diferenças e as análises importantes a se fazer nos estados de agregação das substâncias? São só duas. A gente tem que ver nas substâncias a agitação das partículas e a força de atração entre elas. Força de atração ou simplesmente atração entre elas. Ok? Atração entre as partículas. Nos estados sólido, líquido, vou colocar aqui para ti, estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, ok? Repito, não é importante saber os demais estados físicos. Há apenas estes três porque a química básica é alicerçada neles. No estado sólido, a agitação ela é muito baixa, muito baixa. Consequentemente, a atração é elevadíssima, é muito alta. No estado de líquido, a gente sempre tem que ter um pouquinho de cuidado e uma licença poética, tá, pessoal? Depende bastante de quem escreve a questão. Tem gente que chama de relativamente baixa, moderada, né? Então o pessoal oscila muito aqui. É só lembrar que tem que ficar entre o sólido e o gás. Eu gosto de usar um termo, por ser uma pessoa mais assim, né, comedida, eu gosto de usar o termo moderada. Moderada, ok? E a atração também é moderada, consequentemente. Já no estado de gás, há maior desordem e energia nos sistemas. Então a agitação é altíssima, e aí vem aqui um pequeno detalhe que a gente não pode esquecer, altíssima, e a atração, por favor, não esqueçam, entre as partículas não existe, é nula. Certinho? Não existe atração particular entre as partículas no estado de gás. Então, no estado sólido, por haver tamanha atração entre as partículas e pouca agitação, as moléculas ficam todas, ou átomos ficam todos juntos, e a estrutura fica muito rígida, sem mobilidade. Quando a gente esquenta e fornece energia, aumentando a agitação das partículas, como tu pode ver, as moléculas começam a se agitar mais e mais e ficam mais soltinhas, gerando o estado de líquido, aumentando a distância entre elas, diga-se de passagem. E os físicos, eles equacionaram isso com F igual a K vezes Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Ou seja, os físicos disseram que a força de atração é contrária à distância ao quadrado. Os físicos acabaram com relacionamentos à distância ao quadrado, porque quanto mais afastado está, menor é a força ao quadrado. De atração, evidentemente. Então, não esqueçam disso, isso é muito importante para a química também, não só para a física. E no estado gasoso, observem que as moléculas não têm nenhuma atração entre elas. Elas giram desordenadamente, transitam desordenadamente, com uma energia bastante alta. Aí tu te pergunta assim, que coisa mais óbvia,
que eu preciso saber disso? Tu precisa saber disso, querido, para gabaritar a prova da URGS de Química deste ano, ou precisava? Por exemplo, porque a primeira questão da prova de Química desse ano foi exatamente isso. Eu tenho certeza que vocês devem lembrar. Realmente, foi uma questão relativamente fácil, ela foi simples, mas isso não é um demérito, né? Muito pelo contrário. Vai haver questões fáceis na prova da URGS e o que nós faremos? Nós acertaremos. É isso que nós faremos. Então, as primeiras questões da URGS normalmente são muito fáceis. Peço, por gentileza, que vocês peguem a página de número 45 comigo. A questão é a questão de número 92. Muito obrigado. Diz assim, queridos. A água é uma das raras substâncias que se pode encontrar na natureza em 3 estados de agregação. O quadro abaixo mostra algumas características dos diferentes estados de agregação da matéria. Propriedade, sólido, líquido, gás, e aqui as caracterizações. Fluidez. Ser fluido é, digamos, ser, como eu posso te dizer, adaptável aos recipientes, aos locais nas quais, enfim, as substâncias se encontram. Fluidez, a capacidade de fluidez é a capacidade de vazão. Quem já mexeu num cano de água, num cano de gás, sabe o que é ser fluido, porque gases e líquidos são muito fluidos. Entretanto, sólidos não são fluidos. Por exemplo, se eu jogar água aqui no meu decantador, tá vendo? Ó, se eu jogar água aqui e abrir essa torneirinha, não importa quanta água eu bote, ela vai escoar por aqui. Gás também, ele está escoando por aqui, nesse exato instante, porque tem gás aqui. Agora, se eu jogar um sólido aqui dentro, tá vendo? Se eu puser um sólido ali, ele nunca vai fluir pelo orifício do decantador. Por quê? Porque ele não é fluido, ele é rígido. Então é bem fácil saber que sólidos não são fluidos, líquidos são fluidos e, obviamente, gases também são fluidos. Portanto, escrevam aqui, por gentileza, fluidos. Gás, fluido. Portanto, risquemos a letra A e a letra B. Saúde, querida. E uma grande dica, nunca faz questão da URGS sem eliminar conforme tu for desenvolvendo. Porque senão tu vai cair num vício muito ruim, que é o de tentar acertar a questão pelos motivos corretos, digamos assim. Ou seja, sabendo tudo. Tu não tem que saber tudo, tem que saber a alternativa correta. E na URGS, às vezes, apenas sabendo uma ou duas, tu já mata a questão. Vamos trabalhar bastante isso. 2. Mobilidade. Mobilidade que é a capacidade de se esparramar, de se espalhar nos sistemas. Mobilidade molecular do estado sólido, quase nula. Então, se a do gás é grande, a do líquido tem que ser intermediária. Deixa eu ver na letra D. Diz que a mobilidade do líquido é grande, mas grande não era a do gás. Então, a letra D está errada. Por eliminação, a gente corta essa intensidade, digamos assim. E quase nula. Não, querido, quase nula é a mobilidade do sólido. Sendo líquido em estado intermediário, a mobilidade tem que ser intermediária. Logo, será pequena. Então, escreveu moderado, falou de moderado, como eu te falei, licença poética. Depende de quem elabora a questão. Entretanto, a gente vai usar esse recurso. O líquido está entre os dois estados. Portanto, não pode ser nem tão à direita, nem tão à esquerda. Nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Sempre moderado. Tudo bem? Eu me fiz entender? Ok? Então tá. Vamos lá então. Essa foi a questão. Nível dela, vou ser bem franco, tá, pessoal? Foi um nível fácil. Foi a primeira questão da URGS deste ano. Tá, e o que eu preciso saber, assim, sobre os estados físicos que eu já não saiba? Queridos, a gente não pode fazer um estudo pretenso, pretensioso, e não também um estudo muito precipitado. Eu acho que às vezes a pretensão, presunção e a ansiedade são os dois grandes vilões nas aprovações vestibulares. A gente tem que ir sereno, coração aberto, lembrar que química geral e química básica é básica e, por ser vista no início do ano, ter visto isso no colégio no primeiro ano, a gente esquece de coisas básicas. E nós não podemos errar coisas básicas. Podemos sim errar e devemos coisas difíceis, porque elas são pontuais e restritas. As básicas e fáceis, nem pensar. Tá? Por que está falando isso?
Bom, porque eu queria mostrar para ti aqui, nos estados físicos, algo muito importante. Eu peço que vocês façam, por gentileza, uma flecha, que nem eu estou fazendo aqui. Escrevam nessa flecha energia, bem grande, como eu estou fazendo aqui. Energia, tá bom? Energia. Eu não entendi esse teu discurso aí todo inflamado de ser menos pretencioso, ser mais atencioso. Eu vou te explicar. Eu já vi muito aluno bom, aluno brilhante, ferver a água no freezer e fazer gelo no fogão na prova. Bem faceiro. Fazia um gelinho no fogão e saía da prova assim, ó, com o dedo em riste. Por que eu errei? Mas, querido, tu fez o inverso. Tu ferveu uma aguinha no freezer. Como tu não queria errar? Então, isso a gente vai ter que ter muito cuidado para jamais errar, pessoal. Qualquer movimento, qualquer transformação que caminhe no sentido do gás é uma transformação que ocorre com acréscimo energético. Qualquer transformação que ocorre no sentido oposto com decréscimo, diminuição energética, consequentemente. Como é que se chama isso na química? Tu fala umas palavras muito simples, eu quero uma palavra mais assim pomposa, uma palavra mais bonita. Como é que se chama isso? Vou te dar uma palavra bonita, querida. Endotérmica. Endotérmica é uma mudança que ocorre com absorção energética ou de calor. Então escreve para mim, por gentileza, endotérmico, absorção de calor. Qualquer mudança que ocorra no sentido do gás é uma mudança endotérmica, ou seja, uma mudança que precisa absorver calor para acontecer. Por isso que quando saímos molhados do banho, da piscina, do mar, sentimos frio, porque a água está evaporando, ou seja, passando para o vapor e roubando o calor do nosso corpo, que é a fonte de calor para a água evaporar. E quando nós perdemos calor, a sensação que nós temos é a sensação de frio ou de gelado. Tudo bem? Ao contrário, temos a transformação exotérmica, que é uma transformação que ocorre com liberação de calor. Liberação de calor. Tudo bem? Então, para o gelo se formar, a água líquida precisa diminuir a sua energia interna para ela poder ficar mais próxima das outras partículas de água e, por tal, formar cristais de gelo. Então, qualquer transformação no sentido do gelo é isso. Certo, queridos? Acho que os nomes das transformações o professor não vai entrar a fundo porque são coisas bastante simples. Acho que todo mundo lembra, né, dessas transformações. Eu vou recordá-los brevemente. Caso alguém não lembre, o professor explica com mais profundidade, ok? Derreter é sinônimo de fundir. Quando você usa a palavra fundir, fusão, você está falando de derretimento. Por favor, não confundam, por mais plausível que seja, fusão física da fusão nuclear. Tá? Fusão nuclear é quando dois átomos entram, com perdão do pleonasmo, um no outro e formam outro átomo. Então, isso aqui é uma outra coisa. A fusão aqui é associada ao derretimento. Esquentou, derreteu. Agora, se o líquido começar a absorver calor e as moléculas se agitarem, vai passar para o estado de vapor. Como é que eu chamo isso? Depende, querido. Vaporização é o termo genérico, mas ela pode acontecer de várias formas. A primeira delas é a mais importante. Evaporação. Evaporação é uma passagem de líquido para vapor sem fervura. Hã? Quando tu vai tomar banho e bota água no quente, tu enxerga a água evaporar. Por quê? Porque ela está passando para o vapor. Ela não precisa atingir a ebulição para passar para o vapor. Uma roupa não ebule para secar. Repito, a água do chuveiro não está em ebulição para a gente tomar banho. Tudo bem? A evaporação é o ato de passar espontaneamente de líquido para vapor. E óbvio que isso é influenciado pela temperatura. Se está mais quente, as moléculas estão mais agitadas, passam mais para o estado de vapor. Se está mais frio, as moléculas estão menos agitadas, passam menos para o estado de vapor. Péssima explicação. Alguém aqui gosta de cheiro de acetona? Não precisa ter vergonha. Alguém vai assim, marca a unha, marca a mão, marca pé e fica lá 2, 3 horas
parado, alguém abre frascos de acetona, vai nos postos de combustível cheirar gasolina, porque gosta de cheiro de gasolina. Se você faz isso, você precisa primeiro de um abraço para se sentir incluso e depois de ajuda. São substâncias tóxicas, psicotrópicas, a acetona vicia, inclusive. Você não pode ficar cheirando acetona. Não. Não, você não pode. Ela causa cefaleia, aquela dor de cabeça crônica. Ai, olha as viagens que tu fala na aula, tá falando um troço, agora tá falando de outro. Não, querido, eu estou falando de volatilidade. Olha só, cheirinho de água. Por que tu nunca falou isso? Porque não tem, a água não evapora assim vigorosamente como a acetona e a gasolina o fazem. E daí que a intensidade da evaporação ganha um nome lindo, se chama volatilidade. E esse nome não pode ser esquecido para as provas, porque eles vão te perguntar qual dos líquidos é o mais volátil. Sabe como é que tu responde? O que tem mais cheiro, é o que mais evapora, o que passa com mais intensidade do estado de líquido para o estado de vapor. Ah, não entendi de explicação. Queridos, ó, não chegou na fervura, tá vendo? Quanto mais, eu vou colocar em graus Celsius ali para vocês verem. Ó, fervura da água é em 100, é o máximo que o líquido água atinge. Mas observa que as moléculas, conforme eu vou aumentando a temperatura, elas vão se desprendendo mais umas das outras, elas começam a se soltar mais, tá vendo? Tá vendo que uma se soltou? Ó, tá vendo aqui? É isso que acontece. Isso é evaporação, entendeu? É assim que a gente vê o vapor. Elas vão se soltando e não chegou em 100. Evaporação. Ah, mas o que é a ebulição, a fervura, então? Fervura é isso aqui, ó. A temperatura de fervura é a temperatura máxima na qual um líquido chega. Água líquida não passa de 100. E a santa e brilhante pessoa que te disse assim, ó, ei, já ferveu a água do arroz? Abaixa o fogo então, senão vai queimar. Essa pessoa merece um Nobel. Essa pessoa é brilhante, uma pessoa genial. Porque olha só o nível de profundidade que ela chegou. Tu começa a esquentar. E aí o calor específico vai fazendo a energia interna aumentar. E vai aumentando, até chegar, sabe aonde? No máximo. Olha a fumaceira ali, tá vendo? Isso, ó. E aí eu te pergunto, passa? O arroz vai cozinhar mais rápido porque vai ficar acima de 100 a água? Não. Então abaixa o fogo. Ó, eu vou abaixar o fogo, tá vendo? O calor cessou? Não cessa o calor, só vai evaporar mais lentamente, porque o fluxo de calor fornecido aqui embaixo é menor. E aí a água não evaporando faz com que o arroz não grude no fundo, queime e fica aquele nojo que acontece quando você erra até o miojo em casa. Aí não tem talento para cozinha? Não, é química, só isso. Tá, mas por que tá falando isso? Porque isso é fervura. A temperatura de fervura é a temperatura máxima na qual um líquido chega. A gente chama de um jeito bonitinho de ebulição. Um líquido está em ebulição quando ele atingiu a sua temperatura máxima. Lembra da temperatura máxima? Temperatura máxima. Isso é fervura. Fervura. Por favor, queridos, peço desculpas, esqueci de anotar aqui. Evaporação volátil ou volatilidade. Volatilidade. Tem uma outra expressão que não é usada, que é a calefação, que é quando, por exemplo, você tem um objeto em cima do fogão e aí tu te pergunta, estará este objeto quente ou não? Tem duas opções para testar se ele está ou não quente. Você pode pegar o Wesley, irmão mais novo, que é sua cobaia natural, veio ao mundo para você fazer experiências, e pedir para o Wesley encostar, se ele urrar de dor, está quente. Ou então você pode pegar algumas gotinhas de água e jogar. Se cair, calefação, aí está quente. Calefação é a passagem brusca, violenta, de estado líquido para vapor. Não é importante, efetivamente, garanto isso para vocês. Mas essas duas são. Precisamos tê-las anotado. Queridos, o oposto, condensação. Gás para líquido. Tirou a garrafa da geladeira, começou a molhar, é porque a água da atmosfera encostou nesta fonte fria e acabou condensando. Um nome mais, como eu posso te dizer, formal, que ninguém usa, é cafona demais, é a liquefação. Todo mundo usa condensação. E solidificação é formar gelos, formar sólido, solidificar.
A sublimação, ela pode ser usada para os dois sentidos, mesmo que antigamente os livros antigos usassem a palavra ressublimação. Mas, repito, ela não é mais usada hoje em dia. Você usa sublimação tanto para passagem direto de sólido para gás, quanto para passagem direto de gás para sólido. Tudo bem? Então, estas são as transformações e o viés energético que o professor passou. Mas eu queria retomar aqui uma coisinha. Por mais que eu tenha passado esse aplicativo hoje, ele é muito importante, tá, pessoal? Para a gente entender bem a passagem de estado físico. Por favor, vocês poderiam ir para a página 8? Vamos para o momento final da aulinha de hoje. Eu queria pedir, mais uma vez, que vocês olhem para esse simulador aqui. E fiquem na página 8, por gentileza. Ah, tu já mostrou isso 200 vezes, não tem mais novidade, eu não aguento mais. Tá, mas é que eu tenho uma pergunta que eu não fiz ainda. Eu parei de fornecer calor? O calor fornecido está aqui embaixo. Ó, vou resfriar. Agora eu estou retirando o calor, tá vendo? Aqui eu forneço calor. Vou deixar o foguinho para cima. Está aumentando a temperatura, né? Eu parei de fornecer calor? Não. A temperatura está aumentando? Não. Esse termômetro ele está no líquido, vocês concordam comigo? Ó, eu não botei ele no gás, eu botei ele no líquido. Concorda comigo? Por que o líquido está ganhando calor e a temperatura não está aumentando? Não tem uma lei da termodinâmica que se chama lei da conservação da energia? Se eu fornecer energia, ela tem que ir para algum lugar. Ela não se... mundo da energia. Universo paralelo onde vão as coisas que a gente desconhece. Tipo borrachas, guarda-chuvas e assim vai. E aí, queridos? Por que a temperatura não está aumentando se eu continuo aumentando o calor, fornecendo calor? A resposta para isso está nesse gráfico. Vamos andar no gráfico? O gráfico mostrou o seguinte, olha só. Conforme eu ia aumentando o foguinho lá embaixo, a temperatura ia aumentando, né? Então eu estou andando aqui no gráfico, ó, tá vendo? Só que chegou num ponto em que eu continuava fornecendo calor. O eixo do calor é esse aqui de baixo, né? Eu não parava de fornecer, eu continuava fornecendo. Mas a temperatura não mudava. Tá vendo? Sabe como é que a gente chama isso? Mudança de fase. As mudanças de fase, elas ocorrem sempre em temperaturas fixas ou constantes, como nós conversamos. Ninguém nunca respondeu para ti assim, ó, qual a temperatura de ebulição da água? De 100 a 110. Ninguém vai falar isso para ti. Porque a água é uma substância pura. E ela, líquida, chega no máximo a 100 e troca completamente de fase, ou seja, extingue o líquido a 100. Ai, tu acha que eu estou entendendo? Como assim? É só decorar e pronto. Bah, então a gente volta para os anos 90. Nos anos 90 a gente cantava uma música, fazia uma frase, o aluno decorava a fórmula e acertava a questão. Hoje em provas interpretativas de leitura não funciona mais isso. Por isso que a gente tem que trabalhar mais, ser mais assim, né, didático, mais professor para as coisas fazerem sentido. Querida, separa para mim isso aqui. Tá, mas já tentei. Por favor. Tu não concorda comigo que tu machucou, né? Não tá fazendo força? Força não, tu não precisa comer para fazer essa força. Precisa, né? Se tu não tem energia, tu não tem força, concorda comigo? Então, tu está fornecendo energia. Sabe para quê? Posso pegar? Obrigado, querido. Não é para agitar mais essa molécula, esses ímãs, porque aumentar a temperatura é agitar mais eles. Chega num ponto em que a agitação é tão grande dos ímãs que a energia ela vai ser toda focada aqui, ó. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo separar, tu me ajuda? Ó, vai ser focada aqui, ó, na separação dos dois. Ah, não entendi a tua explicação. Nesse ponto, toda a energia despendida é absorvida e gasta na separação das partículas. Por isso que a temperatura não aumenta, porque elas não ficam mais agitadas, elas se separam. Por isso que a temperatura não muda. Então, essa temperatura ela só sobe porque há aumento de agitação. Afinal, a temperatura é a leitura da agitação particular. Eu não sabia disso. Quando a temperatura de um sistema é alta, é porque as moléculas estão muito agitadas. Quando a temperatura de um sistema é baixa, é porque as moléculas estão pouco agitadas. Então, temperatura, agitação. Tudo bem? Se a temperatura não muda, é porque a agitação do sistema não mudou. Sabe por que a agitação do sistema não mudou, mesmo fornecendo calor? Porque toda a energia que tu fornece ali é gasta na separação, na desagregação das moléculas.
Então eu vou pedir para vocês uma coisa muito importante. Primeiro, escrevamos os estados físicos. No A, qualquer substância que está aqui abaixo desse primeiro degrau é uma substância que se encontra no estado de sólido. Então, por favor, escreve para mim sólido. No B, a gente tem a transição entre o sólido e o líquido, ou seja, o ponto B é a temperatura máxima na qual um sólido consegue atingir. A gente chama isso de fusão. Fusão, pronto. Passou deste primeiro degrau, a gente volta a ter aumento de temperatura. E é porque a substância está completamente no estado de líquido. Então aqui no C, queridos, peço a gentileza que vocês escrevam líquido. Tudo bem? Aqui no D, por favor, escrevam líquido mais vapor. O D indica o processo de fervura ou ebulição, que é a temperatura máxima na qual um líquido consegue chegar. O líquido jamais vai passar da sua ebulição. E para finalizar, acima, no ponto E, por favor, escrevam estado de gás. Então, gasoso ou vapor. Tá? Então fica assim a tabelinha ou o nosso gráfico completo. Só que eu vou ser muito franco com vocês, ok? Essa análise ela é uma análise muito simplista. As provas atualmente não usam ela. Sabe o que as provas fazem? Isso aqui. Primeira coisa, tá? Vamos supor, por favor, que isso aqui seja... Deixa eu iniciar aqui de novo, pronto. Ó, vamos supor que esse ferro aqui, tá vendo esse ferro? Ele seja gelo. Mas está escrito ferro, mas é uma suposição. Ele é gelo agora, ok? Olha a pergunta que a URGS fez em 2015 e que teve muito problema. Vamos supor que aqui você tenha 1 kg de água. Ui, 1 kg de água é 1 litro. 1 litro pesa 1 kg. A quantidade de massa é 1 kg. E aqui você tem 1 kg também. Eu vou ligar o fogo, então o fogo é o mesmo, ao mesmo tempo. Pergunta, qual dos dois se transforma mais rápido? O que é mais rápido? Derreter 1 kg de gelo ou ferver 1 litro de água? É isso que a URGS tem perguntado ultimamente. Não sei. Não faço ideia. É água? Eu acho que água é a mesma coisa. A resposta está diante dos olhos de vocês. Num gráfico, cujo eixo horizontal diz assim, ó, que. E é por isso que eu gosto de trabalhar assim nos detalhes. Eu acho que o aluno, para poder evoluir, que é talvez a forma, sabe, mais interessante para deixar o conhecimento mais sedutor, mais estimulante, é a evolução. Quando a gente nota evolução em determinadas matérias, a gente fica seduzido por aquilo, a gente se prende com aquilo, a gente gosta, meu Deus do céu, eu tenho um talento. Né? Tu explica alguma coisa que alguém não sabe, meu Deus, eu sou um fenômeno, as pessoas precisam saber de mim, não é? Putz, fiz inglês a vida inteira pra quê? Daí tu vai viajar, tu fala direitinho alguma coisa, tu fica maravilhado. É assim que a gente vê o quão bom é investir os nossos valores num bem durável chamado conhecimento. Né? Então, por que eu estou falando isso? Vamos lá. O que, queridos, é de calor? Tá? Calor, ou quantidade de calor. Ele é calculado na física, os físicos adoram fazer isso, fazer formulinha para tudo. Pelo que macete. O que macete é quantidade de calor depende da massa, tipo da substância, que é o calor específico, e a variação de temperatura. O que isso tem a ver? Quanto mais água tem, mais tempo demora para ela ferver no fogão. Se eu puser um panelão, como tem muita massa, vai demorar muito tempo. Se eu puser uma canequinha com água, como tem pouca massa, precisa de pouco calor, pouco tempo. Tá, mas a pergunta não foi essa, olha a viagem que você está fazendo. Eu sei que não foi essa, mas eu estou instigando vocês a olharem para esse gráfico de uma forma mais completa. E essa forma mais completa é essa aqui. Por favor, vocês poderiam verificar a quantidade de calor que é necessária para derreter água? Como é que eu verifico isso? Tu pode fazer com os dedinhos. Esse é o tamanho dele, tudo bem? Desse degrau, tudo bem? Agora, por favor, vamos ver a quantidade de calor que é necessária para ferver água. Ah, eu não sei fazer isso. Claro que tu sabe, querido. Tu é brilhante, tu é genial, só precisa ser conduzido direitinho para isso. Tá vendo? Faz com os dedinhos assim. Não é maior? Não precisa de mais calor? Sabe por quê? Porque a atração no estado gasoso é o quê? Nula.
as partículas não se atraem. Então, para que tu chegue no estado gasoso, tu tem que romper todos os... tu tem que separar, como a Laura conseguiu separar, todos os ímãs. E isso demanda muita energia. Por isso que sempre a energia de fervura, de ebulição, de passagem de líquido para vapor é sempre maior do que a de fusão. Em poucas palavras, é muito mais rápido derreter 1 kg de gelo do que ferver 1 litro de água. Muito mais rápido. Porque a energia para separar o sólido do líquido é baixinha. Agora a energia para separar o líquido do gás é altíssima. Não esqueçam disso. E outra coisa, pessoal, os físicos adoram usar alguns recursos. Quando a temperatura muda numa transformação, a gente chama de energia cinética. Então, nesses trechos aqui que são diagonais, onde a temperatura está mudando, eu peço, por favor, que vocês escrevam assim, ó, energia cinética. Porque nesses trechos onde eu vou esquentando e a temperatura vai aumentando, a molequinha vai aumentando a sua agitação. E a agitação é medida pelos físicos no formato de energia cinética. Então, por favor, escrevam energia cinética no C e energia cinética nesse trecho E também aqui. Tudo bem? Lembrando que esse EC, caso alguém não entenda, EC é energia cinética. Energia cinética. Cinética, que é a energia de movimento, ok? Agora, não é só a energia cinética que existe. Como você está esquentando, mas a temperatura não está mudando, há ganho energético. Como é que a gente chama essa energia que é recebida, mas não é convertida em cinética? Potencial. A energia armazenada é chamada de energia potencial. Então, nesses trechos onde a temperatura não muda, mas continua havendo aquecimento, a gente diz que a energia que é armazenada aqui na água é energia cinética. Ah, não entendi o teu discurso. Aqui, onde há diagonal, a temperatura vai mudando, a energia fornecida é convertida em agitação. Aqui, onde há fornecimento de calor, mas não há elevação de temperatura, a energia fornecida é convertida em energia potencial, que é a energia gasta para separar as partículas. Então, cinética, potencial, cinética, potencial. Nos pontos B e D não há aumento de agitação. Ok, queridos? Só para recordar, ó, EP é energia potencial. Vou escrever aqui embaixo para ti, tá? EP, energia potencial. Potencial. Dessa forma. Certinho? Bom, eu sei que já bateu. Vou pedir mais alguns minutinhos para vocês apenas, para a gente poder fechar os gráficos, porque os temas eles usufruem dos gráficos. Esse aqui é um outro gráfico de substância pura que é muito famoso, que se chama de diagrama de fases. Ele é um gráfico que mostra, além da temperatura, a influência da pressão. Porque nós sabemos que se formos ferver água em Gramado, ela não ferve a 100. E se tu for, por exemplo, para Bolívia agora, e numa sala de aula disser assim, a professora perguntou, qual é a temperatura de ebulição da água? Tu olha assim, ó, 100. As pessoas vão rir da tua cara. Eu tive uma aluna no passado que morava na Colômbia, num lugar super alto, quase 4.000 metros no nível do mar. Ela falou que quando a água fervia para fazer a massa, a mãe dela botava o sal com a mão e mexia com a mão assim. Meu Deus, mas ela devia ter queimaduras de 3º grau. Não, porque lá a água fervia a 76 graus Celsius e não cozinhava nada. Porque pensa uma batata cozinhando a 76. Ela vai demorar muito mais tempo do que uma batata que cozinha a 100, evidentemente. Então, pessoal, a forma para nós vermos, ou com a qual nós vemos qual é o ponto de ebulição das substâncias, de fusão, em pressões diferentes, ou submetido a pressões diferentes, é o diagrama de fases. O diagrama de fases, ele vai lembrar com um pouquinho de boa vontade uma tacinha. Minha professora do colégio me ensinou assim, eu adorava. E, por tal, a gente lembra que o líquido na tacinha vai dentro. Então você sempre coloca o líquido dentro da tacinha. Nesta região você tem estado sólido. Então se tu pegar essa pressão aqui, com essa temperatura aqui, tu vai ter a substância sólida.
Agora, se tu pegar essa pressão aqui com essa temperatura aqui, ó, tu vai ter ela líquida. Ah, mas e se eu pegar na linha? Genial, 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 brilhante. Na linha, a gente vai ter a transformação, que é o ponto de ebulição. Então aqui, ó, nessa linhazinha, a gente tem o ponto de ebulição. Ah, desculpa, mas tu te atrapalhou na explicação. É o ponto de ebulição porque mostra a transição do líquido para o gás. Então é ali que o líquido transita para o gás. Como assim? Péssima explicação, melhore. Tá bom, vou me esforçar. Vamos pegar essa pressão aqui, pronto, assim, pode ser? Ó, vamos supor que isso aqui seja uma atmosfera, que é a pressão a qual estamos submetidos. Eu vou começar a esquentar. Esquentei meu cubinho de gelo. Tá indo para lá. Ui, por que não tá indo para cima? Porque a temperatura tá para lá. Temperatura. Então eu só vou para a direita. Esquentei o cubinho de gelo. Esquentei o cubinho de gelo. Fundi o cubinho de gelo. Ficou líquido. Ó, esquentei o líquido. Líquido, esquentou. Ferveu o líquido. Agora é gás. Funciona assim. É assim que a gente lê esse diagrama de fases, que é maravilhoso. Então, sólido nessa região, líquido e gás. Essa parte aqui, por favor, escrevam. Essa aqui eu vou colorir de outra forma. Por gentileza, escrevam. Ponto de fusão. É aqui que há a transição do sólido para o líquido. E para finalizarmos, essa parte aqui embaixo, por gentileza, escrevam. Não é comum, tá, pessoal? Por isso vocês não vão ouvir falar, muito provavelmente. Mas é o ponto de sublimação. Ó, ponto de sublimação. Ah, genial! Esse estava guardado para o final, tinha apresentação especial, mas foi ótimo ter perguntado. Esse tesão aqui, que a Eduarda falou, ele é muitíssimo importante. Ele é chamado de ponto triplo. Quando você alinha esta pressão com aquela temperatura, acontece uma coisa muito linda, muito bonita. Nessa curva, tu tem sólido e líquido juntos. Desculpa, pessoal, pensei que alguém tinha caído ou se quebrado, perdão. Quando tu tá nessa pontinha aqui, ó, você tem líquido e gás juntos. Porque tá fervendo, né? Então tem líquido e o vapor. Aqui tu tem o sólido e o gás juntos. Ah, é sólido e gás, é impossível entender isso. Claro que não, querido, é super fácil, a pessoa tem aplicativo para tudo, já te falei. Olha aqui, ó, tu quer ver o sólido e gás? Eu vou te mostrar um sólido e gás então. Pega, aqui, ó, pronto, sólido e gás, gelo seco. Pronto, gelo seco, sólido e gás. Ele não passa pelo líquido, isso é CO2. Ele vai direto do sólido para o vapor. Não existe CO2... Deixa eu fazer uma coisa inteligente. Não existe CO2 líquido. Ele passa direto do sólido para o vapor. Porque o CO2, ele tem o ponto triplo, como a Eduarda comentou, muito, muito alto. Então, como o ponto triplo dele é muito alto e a pressão de um ATM fica abaixo desse ponto, a gente só consegue CO2 na natureza sólido ou gasoso. Viu só uma coisa linda? Agora, o que é o ponto triplo? É o ponto onde você tem sólido, líquido e gás ao mesmo tempo. Impossível. Como é que eu vou ter sólido, líquido e gás ao mesmo tempo? Mas eu vou te mostrar um vídeo. Mas tem vídeo para isso também? Tem. Você é uma pessoa muito estranha. Eu sei. Coexistem. Ah, mas vocês vão ter que dar o braço a torcer. É demais. Quando tu alinha essa pressão com aquela temperatura, tu tem o ponto triplo. Esse T é de triplo, tá? Peço desculpas. Eu vou escrever aqui triplo. Por favor, anotem triplo. O ponto triplo é o ponto onde as três fases coexistem. A gente consegue o sólido, o líquido e o gás simultaneamente. Ah, mas é confuso isso. Ah, é? Olha que lindo isso aqui, então. Olha que massa. Deixa eu te mostrar aqui. Nó de gravata é um problema, tá, pessoal? Sempre é uma dificuldade muito grande. Prontinho. Olha que massa. Porque a gente fala muito sobre ponto triplo, mas nunca viu ele, né? Eu acho que isso é um problema, assim, nas aulas de química. Então, estou mostrando para vocês o ponto triplo. Essa é a água, né? Ele tem uma bomba de pressão, está baixando a pressão e a temperatura. É água normal para mim, professor. Calma, querido. Ó, ferveu. Estranho, né? Do nada. Ferveu. E agora?
35 minutos o vídeo, tá, pessoal? Mas passa rápido, né? Quando a gente está estimulado, assim, passa rápido. Olha que massa. Tá vendo que as bolinhas, elas já começam, assim, às vezes, a fraquejar. Opa! Que dele. Acabou. Ponto triplo. Agora parece que está sólido, né? Tá vendo aí o líquido embaixo, gelinho em cima? Tá, mas é que tá bem burro. Cadê o gás? Pronto, tá aí o gás. Então ela está fervendo, ela está congelando e ela está líquida também, ao mesmo tempo. Ela é gelo, ela é líquido, ela é gás, tudo junto, querido. Isso é o ponto triplo. Vocês estão vendo um ponto triplo. Vocês conseguem enxergar fervendo embaixo ali? Tudo bem, queridos? Conseguiram entender? Então, já vou libertar vocês. É sexta-feira, sei que vocês estão loucos para fugir. Para finalizar, então, o oposto a uma substância, evidentemente, é uma mistura. E se as substâncias têm trocas de fase fixas, as misturas não têm. As misturas sempre têm trocas de fase com temperaturas variáveis, porque as forças de interação são variáveis, pois não existe o mesmo tipo de partícula. Então, cada partícula tem uma atração diferente, o que vai necessitando de energias diferentes para a troca de estado físico. Então, nas substâncias, nas misturas, os gráficos são todos assim, ó. Você sempre tem isso aqui, ó. Sólido, aí vai ter a transição. Ó, na mistura. Fundiu. Tá vendo? Mas a temperatura vai variando. Líquido, ferveu. Então a temperatura varia nas trocas de estado físico. Aqui você tem sólido mais líquido e aqui você tem líquido mais vapor. Por que acontece isso? Porque as partículas, repito, têm intensidades diferentes. E se elas têm intensidades de atração diferentes, é como se eu pusesse aqui, ó, esses dois ímãs que se atraem muito e esse metal que não atrai quase nada. Então, ó, nem precisa de força para tirar isso aqui. Agora precisa de muita força para tirar os outros. Então, como as forças elas são diferentes, conforme a água vai evaporando, por exemplo, numa mistura de água e sal, o sal vai puxando mais a água para si e vai necessitando cada vez mais de energia para separar a água do sal. E aí, quando a água é separada do sal, ela sai com uma energia de agitação muito alta, aumentando assim a temperatura durante o processo de mudança de fase. Em poucas palavras, o gráfico de uma substância ele lembra uma escadinha, com os degraus retinhos, pois todas as partículas se atraem com a mesma intensidade. O das misturas, as trocas de fase são variáveis, porque conforme a transformação vai acontecendo, vai mudando a intensidade das atrações entre as partículas. Porque não existe apenas uma partícula, mas sim várias. Entretanto, tem dois casos muito atípicos que acontecem que nós precisamos saber. São eles as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. O que são misturas azeotrópicas e misturas eutéticas? Quando a gente mistura duas coisas que têm pontos de ebulição, por exemplo, muito próximos, e as suas quantidades são muito diferentes, por exemplo, o álcool 95, ali que você pode ver. Significa que tem 95% de álcool e 5% de água apenas. Então a quantidade de água é tão pequena, que ela não vai gerar efeito na ebulição. Então ela se comporta como uma substância pura na ebulição. A gente chama isso de mistura azeotrópica. É a mistura que tem o ponto de ebulição constante. Bah, isso é realmente importante. Alguém quer fazer UX? Ai, tu tem que estudar isso, querida. Porque a UX cobrou exatamente essa questão aqui. Tá no tema até. Agora, quando a gente pega, por exemplo, dois sólidos que têm pontos muito próximos e a gente mistura muito de um e pouco do outro, a influência de quem é minoritário ela é muito pequena. E como os pontos são próximos, acaba havendo uma mudança de fase aproximadamente naquele ponto deste que é majoritário. Por exemplo, o ponto do estanho e do chumbo de fusão são muito parecidos, são bem próximos. Então o que acontece? Quando a gente faz essa mistura, tanto o chumbo quanto o estanho, eles derretem juntos.
Um não derrete primeiro que o outro, eles acabam fundindo juntos. E quando isso acontece, a gente chama de mistura eutética, que é a mistura que tem o ponto de fusão constante. Assim. Ou seja, ela se comporta como uma substância pura apenas na fusão. O eutético, o azeótropo ou mistura azeotrópica se comporta como uma substância pura na ebulição. Para que vocês vejam a soldinha eletrônica, que é a mistura de chumbo e estanho, vou mostrar aqui para vocês e aí eu liberto vocês. Tá aqui o estanho. Não, esse aqui é o antimônio. Estanho do ladinho. Prontinho. Tá aqui. Ó, essa é a solda eletrônica. Aqui dentro, parei, para você não ter labirintite, vai vomitar, né? Aqui dentro tem chumbo e estanho. Se eu pegar aquela canetinha que a Ferragem vende, que tu liga na tomada e fica com a pontinha quente, e tu encosta aqui, os dois derretem junto. Não um ou outro, os dois derretem junto. E aí tu pode juntar os cabos de, sei lá, da TV que foram rompidos, tu solda com essa coisinha aqui. Professor, eu não quero abrir uma ferragem, eu quero passar no vestibular. Por que o senhor está me mostrando isso? Porque o Enem perguntou 2 vezes sobre solda de chumbo e estanho, que é a solda eletrônica. Essa que tu está enxergando aqui no quadro. Tudo bem? Queridos, muito obrigado pela atenção.